Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade a Prisma, porque o professor Zé Carlos, ele vai estar dividindo aí a matéria, ele vai ficar com a parte de cilindro, cone e pirâmide. E nós vamos estar trabalhando somente Prisma, ok? Bom, olha só, na aula 11ª aula, eu deixei algumas atividades para vocês e eu me deparei com a diagonal de paralelepípedo. Então eu resolvi fazer essa atividade da página 43, o número 3, para que vocês possam estar entendendo como é que a gente pode fazer a diagonal de um paralelepípedo, de um cubo. Gente, olha só, na realidade, a figura a seguir, o segmento destacado em rosa é a diagonal do paralelepípedo. Então aqui, ó, isso aqui é a diagonal do paralelepípedo, porque ela começa de uma ponta a outra. Aqui, esse Dzinho aqui é a da base. É como se eu tivesse no meu retângulo, a base do meu retângulo, tá? A diagonal. Já aqui, essa diagonal foi de uma ponta a outra. Vocês têm que imaginar esta linha dentro do meu sólido, tá? Que é a diagonal do paralelepípedo. E o Dzinho é a diagonal da base. Então, eu vou estar apresentando para vocês duas fórmulas que são bem usadas. E ela é fácil porque ela será aplicada através pelo Teorema de Pitágoras. Olha, repara aqui. Eu peguei a da base, tá? Eu peguei este triângulo aqui, este aqui, e coloquei aqui, tá? Que é o pequenininho, onde eu tenho o A, aqui onde eu tenho o B, e fiz o Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos catetos. E a diagonal grande, que é este triângulo aqui, ó. Este triângulo aqui, aonde eu tenho C, o Dzinho e o D grande, que é a diagonal do paralelepípedo. Também apliquei Pitágoras aqui. D ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadrado da hipotenusa, né, que é o maior, em frente ao ângulo reto. Mas só que quem é o Dzinho aqui ao quadrado? É o A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, eu substituí. Só que não está ao quadrado, significa que eu quero quem? A raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, na realidade, gente, a diagonal do paralelepípedo é dada por esta fórmula, tá? É quando eu quero a raiz da base, da largura e da altura, né? De um paralelepípedo. Sempre tirando a raiz. E se fosse um cubo? Ora, a diagonal do cubo seria igual, só que todos os lados são iguais. Por ser um cubo, é como se fosse um dado. Todas as medidas são iguais. E por serem iguais, seria quem? 3A ao quadrado. Ok? Que eu poderia ainda, tá, gente? Tirando e dizendo que a diagonal é igual a raiz de 3. A, quem vai ser quem? Que é a mesma coisa que o lado, tá bom? Bom, aproveitando logo a aula de hoje, eu vou mostrar o volume de um prisma. Gente, o volume, na realidade, é o produto das 3 dimensões. Aqui é do paralelepípedo, porque as medidas são diferentes. A base são retângulos, aqui pode ser quadrado, também pode ser um retângulo, depende do nosso tipo do nosso prisma, tá? Mas aqui eu botei 3 dimensões diferentes. Então, o volume, ele é dado
sempre em centímetros cúbicos, metros cúbicos, tá? Dependendo da nossa medida padrão. Se for metro, nós vamos usar metro cúbico. Se for centímetro, centímetro cúbico. Decímetro, decímetro cúbico. Depende da medida utilizada da nossa figura ou do problema dado. Só que o volume do paralelepípedo, ele é dado pelas 3 dimensões diferentes, porque as medidas são diferentes. O volume do cubo, por ser todos os lados iguais, é a mesma coisa que o volume, que são as arestas ou lado, não é? Pode se chamar de lado, aresta, o que eu quiser, ao cubo. Então, isto é o volume. Mas o volume de um prisma, eu quero saber o volume do prisma, né? O volume do prisma é a área da base vezes a altura, onde isso aqui, né, o ABzinho, é a área da base. Então, o volume de um prisma é dado sempre por quem? Pela área da base vezes a altura. Eu peguei este exemplo aqui, ó. Eu peguei esse exemplo de um prisma triangular, tá? Repara que todos os lados aqui, ó, do meu triângulo, ele é um triângulo equilátero. Se eu quero saber o volume, eu vou calcular quem? A área da base. A área da base é um triângulo equilátero. Então, eu vou pegar, se o lado é 6, isso aqui é a fórmula, não é? Do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base, o lado é 4. Então, me deu 4 raiz de 3. Qual será o volume? A área da base vezes quem? A altura. Quanto foi a área da base? 4 raiz de 3 vezes 6, 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. Porque tudo era centímetro, tá? Bom, eu peguei aqui um outro exemplo, que é um prisma hexagonal. Repara, a área total é 2 vezes a área da base, mais 6 vezes quem? A área lateral. Sendo que a área lateral, eu tenho 6 retângulos, certo? Então, primeiro eu vou fazer de um retângulo só. Um retângulo, a área de um retângulo, que é 2 vezes 10, porque a altura é 10 e 2. Então, eu peguei a área de um retângulo. Base vezes altura, 20. A área da base. A área da base, eu vou ter o triângulo equilátero. Só que aqui eu vou ter quanto? 6 triângulos equiláteros. Fórmula da área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Se o lado é 2, então 2 ao quadrado, 4, eu simplifiquei, que me deu raiz de 3. Só que eu tenho 6 triângulos, então 6 vezes raiz de 3. Só que eu tenho 2, para encontrar o volume aqui, ó, eu tenho 2 também. A volume não, para encontrar a área total. A área total, 2 vezes a área da base, mais 6 vezes a área de um retângulo. Então, eu peguei aqui a área de um retângulo, vezes 6 retângulos. Aqui, eu tenho 2 vezes quem? A área da base. Qual foi a área da base? 6 raiz de 3. Então, a área total é 12 raiz de 3 mais 120. A área total, centímetros quadrados. E o volume? O volume é a área da base. Qual foi a área da base mesmo? 6 raiz de 3 vezes quem? A altura, ó. A altura é 10. Substituindo, 60 raiz de 3. Ok, gente? Já deixei atividade para vocês. Um beijo, tô com saudades.